Bem-vindos ao BVcast, o seu podcast do grupo Build Vita. Eu sou o Caio Tarifa e achei que em 2020 nós estaríamos como os Jetsons. Eu sou o Herbert, ex-dev, apaixonado por agilidade, mas não tão nerd falando de tecnologia. Eu sou o Bruno, engenheiro civil, 5 anos de tecnologia e ainda não sei bem o que é inovação. Muito bem, hoje estamos aqui na semana de tecnologia do Silicon Valley Web Conference, o evento da Startse, cuja Build Vita é patrocinadora da área de Construtec. Bom, toda nova tecnologia é uma inovação? Boa pergunta. Acredito que não. Porque uma tecnologia, geralmente ela se baseia em uma outra já existente. Então ela pode trazer novidades dela, mas não necessariamente é uma inovação. Podem haver tecnologias totalmente inovadoras que mudam o rumo das outras tecnologias, aí eu acredito que seja uma inovação. Eu não acho que toda inovação tem tecnologia, ou toda tecnologia é a inovação. Acho que a tecnologia está dentro de um ambiente onde tem o início, meio e fim, e a tecnologia, para mim, muitas vezes é o meio. Porque se você colocar o fim, a gente está pensando só em robotização? A gente está pensando só que a tecnologia vai trabalhar para mim? Ou só isso é inovação? A gente não consegue inovar sem usar tecnologia? Para mim, eu acho que sim. Eu acho que a gente consegue inovar com coisas que já existem, ou práticas que já existem, e não são tecnologia de fato. Não estou implementando uma tecnologia nova no meu ambiente, na minha empresa, no meu dia a dia. E aí, será que quando a gente fala de mudar a forma de fazer as coisas, a gente está falando de uma inovação? Exemplo, a gente tem sempre um padrão de fazer o controle financeiro da empresa. De repente a gente mudou, achou um modo disruptivo de fazer, que traz um benefício muito grande, tanto olhando para pessoas, que você tira as pessoas da operação, e sem envolver necessariamente tecnologia, apenas o modo de fazer. A gente está falando de uma inovação ou a gente está falando de Quando a gente fala de operação, novidade? A gente traz uma novidade para a operação. A gente você no papel de um gestor, você no papel de um Scrum Master, de um PO, você consegue trazer uma novidade para a sua equipe, um novo jeito de fazer, e você acaba inovando o processo. Acho que a novidade é parte da inovação. Uma coisa pode complementar a outra ou não acho que não existe regra nisso. Para mim, a novidade é algo que você não sabia, você está conhecendo o desconhecido, vamos dizer assim. E aí, no caso, então é uma novidade isso? Não uma inovação? Não ficou claro? Pode ser, eu acho que sim. Acho que faz sentido dependendo do aspecto que você está olhando. Você está olhando na parte de falar, beleza, como era o processo antes? Era assim. Como é o processo agora? É assado? Eu inovei. Eu mudei de um patamar para o outro. Então inovação tem a ver com processo, não com tecnologia. Os dois. Eu acredito nos dois. Você, Herbert? Porque para mim, só te cortando, para mim a tecnologia é o meio para a inovação. Não tenho claro para mim se a tecnologia é o meio ou a ponta, mas eu tenho claro para mim que a inovação ela é algo que muda a rota, pelo menos na minha visão, é algo que muda a rota. Às vezes a gente mudar um processo, a gente embutir uma tecnologia que traga facilidade para algo, ou mude alguma coisa que melhore, beleza. Pode ser apenas uma novidade, não é necessariamente uma inovação. Então, a tecnologia ela tem que ser algo... A inovação tem que ser algo que mude a rota, faça tendência daquilo. Então, traga outras coisas atreladas a isso. Uma provocação trazendo para o nosso ambiente. Vocês acham que Build Vita são construtoras inovadoras? Boa pergunta. No aspecto de engenharia civil. A gente pode considerar Build Vita como construtores inovadores? Acho que depende muito do que você considera como inovação. Eu acredito que sim. Minha resposta para isso é sim. Não só na parte de engenharia civil, mas em processos, em pessoas. Eu acho que em diferentes vertentes nós somos inovadores. Isso simplesmente demonstra que a tecnologia, e aí na minha opinião, ela não necessariamente precisa estar presente dentro de um processo de inovação para ele acontecer. Ok, dentro disso que você falou, você acredita que a tecnologia é a ponta, o meio, porque quando você menciona, a percepção que eu tenho, a interpretação que eu faço, é que a build ela é inovadora
por conta do pensamento, da cultura de inovação que é permeada aqui. Então, a gente pensa diferente, a gente procura não se contentar apenas com a primeira resposta. A gente vai procurando alternativas para inovar e trazer formas melhores. Tá, eu acho que não basta a gente pensar no como. Eu acho que a gente tem que pensar no porquê das coisas. E eu acho que simplesmente o fato de você pensar no porquê já te traz um posicionamento, uma mentalidade diferente. E isso por si só já é inovação, na minha visão. Eu acho que muitas empresas sabem responder o que elas fazem, algumas sabem responder como elas fazem, agora quase nenhuma sabe responder por que elas fazem. E isso tem muito a ver com aquela relação de propósito que a gente tem. Isso por si só, para mim, é um dos pilares da nossa empresa que acaba resultando num ambiente inovador. Bacana. E como que a gente traz, então, essa inovação? Porque ela sempre ou comumente esbarra em tecnologia. Qual que é a visão de vocês? Então, quando a gente for lá olhar o nome da trilha, né? Construtec. Você fala assim, é uma construção tecnológica, se for vai levar ao pé da letra. Cara, e o que o Caio falou, trabalhamos em um ambiente de engenharia civil, né? Nosso business é construção. Não necessariamente tem tecnologia na construção, mas o propósito que é criado, seja no ambiente de tecnologia, no ambiente das pessoas que trabalham com TI, que às vezes vivem mais isso, esse propósito você vê que ele, muitas vezes, ele é disseminado para as outras áreas, ele é disseminado para as empresas, até chegar nos construtores. O propósito é levado do back-office até o tijolo, vamos dizer assim. Então, por mais que a gente fale de tecnologia, não é isso que movimenta, eu acho, a inovação para falar, eles são bons construtores inovadores. Usam um material diferente, uma técnica construtiva diferente. É diferente para quem, sabe? Ele existe no mercado, tem outras pessoas que usam também. Mas eu acho que o que faz ser inovador, como eu comecei a provocação, é o processo. É desde o back-office, TI, vendas, construção. Aí cria-se um ambiente inovador. Acho que meio que para fechar o que eu quis provocar vocês no Construtec. Será que tem tech na Constru? Essa é a respondendo melhor a pergunta, eu acho que a tecnologia talvez ela não seja a ponta, nem o meio, nem o início. Talvez ela esteja presente em todos esses processos, ou ela possa estar presente ou não em todos esses processos. E tecnologia por si só é uma vertente muito grande para ser explorada. Agora, eu também acredito muito na relação entre inovação e tecnologia. Tanto que hoje quando a gente fala assim, qual é o ambiente mais inovador que a gente conhece no planeta? Se você quisesse selecionar um lugar, qual seria? NASA. Não, uma cidade, uma região. Vale do Silício. Vale do Silício. Tá. Qual é o lugar hoje onde todas as empresas de tecnologia estão instaladas? Vale do Silício. Vale do Silício. Então, há, na minha visão, sempre uma relação entre tecnologia e inovação. Mas, às vezes, essa relação pode ser um pouco mais sutil, às vezes ela pode estar presente em uma outra parte dessa cadeia, mas eu acredito que é esse processo. Você? Acredito que não necessariamente envolva tecnologia. Está acontecendo algo raro aqui, estou concordando com o Caio Tarifa. Mas acredito realmente que a tecnologia pode esbarrar ou não, pode ter ou não tecnologia para o ambiente que gere uma inovação. Mas comumente acaba esbarrando. Falando de Vale do Silício, né, a Build Vita ela promove essa inovação, esse ambiente inovador, e aí a gente teve os gestores, diretores fazendo a visita ao Vale do Silício. E o que eu mais ouvi falar, conversando com essas pessoas que foram e tal, é que tudo se resume a pessoas no final das contas. Lógico que a tecnologia vai estar lá sendo a ponta, o meio, o fim, mas tudo se resume a pessoas. E aí a tecnologia ela vem para facilitar e eu vejo que vem para dar escala. A tecnologia ela permite uma escalabilidade. Então, se a gente tem uma ideia bacana que a gente consegue fazer com pessoas, a tecnologia pode vir e fazer isso ter escala. E não precisa ser uma relação direta. Por exemplo, você falou de pessoas. É um assunto que eu gosto demais. Então, se você parar para pensar a tecnologia com pessoas, a tecnologia promove uma gestão transformadora das coisas.
seja um projeto de inovação, seja um projeto social, a tecnologia está ali para uma plataforma onde as pessoas conseguem divulgar seus produtos, como Conexão Positiva. A tecnologia promove uma gestão transformadora para que as pessoas consigam talvez sair de um patamar e ir ao outro, sabe? Então, acho que tem muita ligação. Pessoas sempre, para mim, sempre vai estar ligado à tecnologia. Independente de, aí só finalizando, independente de robotização, do quanto você automatiza, acho que aí a automatização é diferente de inovação, tá ligado, mas eu acho que por mais que você automatize uns processos e robotize suas atividades, a pessoa sempre vai estar ligada. Pensando em tecnologia, eu acho que é uma linha tênue aí que separa o senso comum de tecnologia, que é geralmente pessoas programando, robô, sim, e o que a definição da palavra em si quer dizer. E a gente pode ter um novo processo que pode ser chamado de uma nova tecnologia. E pensando na área de construção civil, a gente está imerso aqui num ambiente que provavelmente inovou em alguns processos, inovou em ferramentas, inovou em materiais, mas o nosso modus operandi de fazer uma construção talvez seja o mesmo, e isso eu estou falando não exclusivo para a empresa, mas para todo o mercado, seja o mesmo desde a época das pirâmides. A gente põe um bloquinho em cima do outro. E o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Na visão de vocês, para onde a inovação dentro da construção civil vai caminhar? Olha, a inovação, de novo, batendo lá atrás, quando você mencionou sobre inovação aqui dentro e tal, eu vejo muito que esbarra em cultura. E cultura, ela se baseia em comportamentos. Então, assim, a Build Vita, ela vai inovar porque vai usar tecnologia X. Não, eu acho que vai inovar e ela vai permitir um ambiente inovador, e permite, né, já, com base nos comportamentos atrelados a esse pensamento de inovação. O que acontece? O que é comumente visto aqui? E aí eu acho que se diferencia de muitas construtoras, muitas incorporadoras por aí, através de bentes que a gente já fez aí ao longo do tempo. Todas as áreas, ou quase todas, elas pensam sempre assim, beleza, como eu poderia fazer isso melhor? E às vezes vão bater na TI, vão bater na inovação para como que a gente pode fazer melhor. Nossa, tem um projeto inovador, vamos bater no PMO para falar assim, não, eu tenho um projeto inovador, o que vocês podem ajudar a gente? Então eu vejo que essa inovação aqui no caso da construção civil, vai muito dessas pessoas buscando novas formas de fazer. E aí eu acho que a gente pode ter uma mudança grande aí de mercado. A Build Vita foram as primeiras a utilizarem a assinatura digital, são pioneiras nesse sentido, então são questões que nascem aqui pequeno e viram algo grande, sabe? Isso a gente falando num panorama geral, né, envolvendo desde a área de vendas, mas olhando para a construção em si, para a obra em si, eu já observei algumas inovações que as empresas, em geral, vêm adotando, como é o projeto digital, você escaneia o QR Code, o projeto abre, mas para a obra em si, até indo um pouquinho antes, talvez, desde a arquitetura, quais são os processos, as novas metodologias, o que tem surgido aí que vem desafiar o modo como a gente trabalha há 2000 anos? Eu não sei falar tecnicamente qual ferramenta ou qual é o processo em si, mas eu vejo que é a forma como as pessoas enxergam. Por quê? Antigamente você desenhava num papel e olhando uma planta de cima, sabe? E você conseguia imaginar como era. Aí depois faz uma elevação da parede para você ter uma ideia do design que vai ter aquilo. Hoje você consegue fazer isso muito rápido, muito fácil de plotar 3D um negócio. Seja no computador, seja existe de maquete 3D, é um negócio muito doido. Então acho que a forma como as pessoas conseguem enxergar é mais... Acho que fica mais palpável, talvez o cara entender os detalhes, ou se colocar talvez dentro da casa, será que passa alguma coisa no corredor? Sabe, são pequenas coisas, porque, cara, uma viga que você vai usar diferente de um material diferente, a laje que você faz de isopor, todo ano, todo dia, todo minuto vão surgir coisas diferentes para você fazer.
Vamos fazer pré-moldado porque é mais barato, mais rápido. Não, vamos fazer viga metálica porque acho que sobe muito mais rápido do que o tradicional. Beleza, a gente está falando de custo, a gente está falando de tempo, a gente está falando de economia de material. Eu acho que além disso, é a forma como as pessoas conseguem enxergar o resultado final. Hoje em dia é muito mais fácil você conseguir enxergar o resultado final do que antes. Então acho que a perspectiva da pessoa durante o processo, sabendo que vai ser aquilo, acho que a segurança das pessoas hoje em dia é maior. De falar, vai ser isso. Antigamente falavam, era um desejo. E acabava dando certo, as pessoas falaram, ele inovou, fez coisa diferente. E eu acho que hoje você tem maior capacidade de conseguir tangibilizar aquele negócio, sabe? O Caio mencionou aí, olhando uma ótica assim, passando pelo comercial e tal, olhando para a construção mesmo, né? O que a gente faz de diferente, o que a gente pode trazer de diferente, olhando para um modelo que é muito antigo de construção civil e tudo mais. E aí eu sou curiosão das áreas, né? Então vou conversando para entender como funcionam algumas coisas. E não sei o nome do software, não entendo muito bem lá, mas eu sei que o pessoal de arquitetura, produto, algum time lá que faz a análise de terrenos, eles utilizam a tecnologia que para mim é incrível, eu não conhecia. Eles conseguem ver a questão de água, se passa água naquele terreno através de tecnologia do computador deles, tipo um Google Earth da vida, mas com um pouquinho mais de detalhamento técnico. E aí eles fazem a avaliação do terreno para os novos negócios e tal, para ver se é viável comprar aquele terreno, o custo que vai ter para nivelar, entre outros fatores. Então ali já entra um pouco mais, sai daquela de ter que ir lá necessariamente, colocar aqueles medidores que eu não sei o nome, para olhar, não, já consegue fazer isso do escritório. E aí bate talvez naquela questão de escala. Quando a gente fala da Build Vita tem N regionais. Então, se temos regionais, imagine a gente tendo que deslocar essa pessoa para ir fazer análise em cada regional. Não, ela já consegue fazer de um ponto central. Cara, e você falou de melhor dos mundos isso aí, né? O cara consegue enxergar tudo. E a gente não pode, pensando também no não tecnologia, se a gente pode falar isso, a gente não pode desmerecer quem não tem essa verba ou essa estrutura, capacidade de ter isso em mãos, sabe? E funciona do mesmo jeito. É possível, sim, construir uma casa, um prédio, um condomínio, o que for, sem esse tipo de tecnologia, porque construção acho que é uma das coisas mais antigas que existe no mundo. Então, o final pode ser o mesmo, mas a perspectiva que você tem durante o processo é isso que eu quis mostrar, sabe? Pode ter isso, todo mundo tem, a gente tem acesso, super lindo. Mas e quem não tem? Não, consegue fazer também. Então, eu acho que é difícil lidar com esse tipo de tecnologia para a gente saber até onde as pessoas conseguem chegar, ter acesso a essa tecnologia, né? É muito educação, o quanto de acesso essas pessoas têm. Então acho que tecnologia também é um desses assuntos polêmicos que você vai às vezes entrar e falar, calma, também não é para todo mundo. Então tem que ter mais delicadeza de falar sobre isso. Eu falei aqui no começo um pouquinho sobre os Jetsons. Vocês acreditam que a gente ainda vai sofrer ou vai viver uma robotização no nosso processo de construção? Vai ser 100% autônomo? Hoje a gente fala muito em venda 100% digital. Mas vocês acreditam numa construção 100% digital? Então, eu não concordo com venda 100% digital. Eu não concordo com esse termo. Porque alguém está por trás dessa venda. Alguém teve que se relacionar com alguém. Então não foi 100% digital. A gente está esquecendo o lado humano. Está esquecendo o lado do vendedor. A gente está esquecendo desse lado. Esse cara faz parte do processo. Faz parte da venda. Então, pra mim, a venda não é 100% digital. É um assunto polêmico, tá? Mas pra mim não é. Então, eu acho que nunca, pra minha opinião, nada vai ser 100% automatizado. Sempre vão precisar de pessoas. Fazer um questionamento. Pra você, existe 0-1? Sim ou não? Não. Então, eu acredito que isso vem muito do seu repertório, da sua visão de, tipo assim... existem exatas, mas não é tão exato assim. No final das contas, existe uma variação. Eu partilho desse pensamento. Só uma coisa, se fosse tão exato, o engenheiro não arredondava pra cima. Ou era 1 ou era 2. O cara falou, não, põe 3 que aguenta. Então não é tão exato. Não, mas trazendo ainda pro exemplo que você usou, hoje a gente vou fazer uma ligação pro Bruno. Lógico que eu vou estar conversando com você. Mas esse processo de telefonema que eu faço pra você, hoje ele é 100% autônomo? Não.
Não? Não, em que sentido de autonomia? Eu discar o meu número e tocar o seu celular. Ah, sim, pra você, sim. E pra você? Não, pra você, para as duas pessoas que estão falando, sim. Sim, mas antigamente a gente tinha uma telefonista. Você tinha que falar, alô, telefonista, conecta no Bruno. E aí ela pegava o cabinho, colocava o meu celular com o seu e a gente conseguia se comunicar. Então, quando eu trago esse exemplo, eu tento trazer isso o mesmo para uma montadora de veículos, que hoje é basicamente apenas robôs, tentando levar isso para o pensamento de obra. Será que a gente vai viver esse momento? Eu ia trazer esse pensamento, você citou a questão da questão da fábrica de carros e tal. Acredito que a construção civil tem caminhado por um processo de fabril, né? Uhum. Para ter uma linha de montagem, por mais que sejam terrenos diferentes, sejam projetos, né? Porque cada construção tem sua especificidade. Acredito que vai ter cada vez mais uma linha de montagem lá dentro. E aí eu acredito que entra a robotização. Eu acredito muito que em alguns anos, e na verdade já tem aí algumas coisas que trouxeram do Vale do Silício, já mencionaram algumas empresas lá que já fazem algo nesse sentido, e já tem algo caminhando para isso. A questão é a gente tornar isso mais viável financeiramente. E aí é um papel importantíssimo da tecnologia de conseguir baratear os custos para a gente criar robôs que cumpram algum trabalho dentro de um canteiro de obras. Acredito que a gente já esteja nesse processo, talvez falte um pouco de vivência de obra para ver isso na realidade lá no dia a dia, mas talvez já tenha algumas coisas que a gente nem imagina. Eu entendo o que o cara quis dizer. Antigamente, para você, sei lá, gerar um boleto, tinha que ter às vezes um cara lá apertando o botão, tinha que ter um apertador de botão, e esse processo hoje é automático, esse processo hoje é 100% digital, o processo, mas ainda assim precisa de pessoas por trás, gerenciando ou manuseando, a palavra que for que quiser usar. Mas eu entendi, o processo, eu concordo com esse lado, com esse ponto de vista, e nessa linha de, beleza, esse processo está automatizado, esse processo é 100% digital, a construção vai ser 100% autônoma no sentido digitalizado mesmo, de robô, ou seja, a operação, ou seja, o montador. Hoje em dia você vê os robôs na linha de produção, o cara não põe a mão em nada. Então, pensando por esse lado, eu sim, concordo com que eu acho que a gente um dia vai chegar. Eu pensando por esse lado, sim, de ter capacidade tecnológica de proporcionar isso. Não sei o tanto vai ser rápido, mas eu acredito que vai. Há 50 anos atrás ninguém imaginava o que teria hoje. Então que a gente não dá para imaginar o que vai ter daqui a 50 anos. Né? É verdade. Para quem é mais novo, talvez não conheça, mas antigamente você pegava um cartão de crédito, para você passar o cartão de crédito, você punha ele numa maquininha, punha um papel em cima, passava assim, era assim que você gravava. Aí você colocava no envelope e enviava pro banco. Era assim que você estava passando o seu cartão de crédito. Ou mimeógrafo, por exemplo. Eu não sei você sabe o que é? Era aquele negocinho que ia rodar com cheirinho bom? Exatamente, com cheirinho. Todo mundo lembra do cheiro daqui. Ali no ensino fundamental eu conheci, tá, gente? Mas essa outra parte do cartão... A gente apertava um botão. Hoje a gente aperta um botão e a máquina faz tudo. Vai pelo celular pela aqui. Gente. O scanner mesmo. Hoje a máquina do nosso celular consegue tirar a foto e processar. Então... às vezes são pequenas evoluções que a gente vai observando, mas que elas têm um impacto gigantesco na nossa vida. E eu quis abordar esse tema porque a gente está numa trilha de Construtec. A gente está aqui num momento de Construtec, é trilha de tecnologia, na verdade. E o que é Construtec para vocês? Cara, pegando bem o termo, né? Olhando Construtec, dividindo em dois, a gente está falando de tecnologia na construção. Isso vai além do canteiro de obras. Participando de alguns eventos externos, né? Às vezes falava, sou da área de inovação, sou o Scrum Master dentro do grupo Build Vita. Nossa, vocês constroem os prédios no modelo ágil? Falaram isso. Eu falei, não, cara. Não, a gente tem time de desenvolvimento lá dentro. Nossa, mas numa incorporadora, numa construtora, time de desenvolvimento. Cara, peraí, qual que absurdo é esse que eu não estou vendo?
E aí consigo trazer. Pessoal, lá a gente tem a Build Vita, ela preza muito para uma experiência 360 do seu cliente. Então, desde a venda para visita à obra, para ter uma questão de ter uma arquitetura diferente para o seu apartamento, a Build Vita permite isso. E dentro disso a gente tem operações. Dentro das operações a gente traz um pouco a tecnologia para facilitar esse dia a dia, dar escalabilidade, é um grupo que vem crescendo exponencialmente, então a gente traz tecnologia para dentro. Então, quando a gente fala de Construtec, eu acredito muito que não necessariamente se resume ao canteiro de obra, a ter tecnologia no canteiro de obra, mas sim em todos os seus processos. Então, eu acredito bastante, inclusive, que a Build está bem alinhada aí com esse cenário de Construtec. Do que eu falei no começo, né? Não sei muito bem o que é inovação. Eu acho que para mim, Construtec é fazer o diferente. Independente da metodologia, independente da tecnologia, independente de como você vai fazer. Tem um propósito e a gente é muito alinhado nisso. Eu acho que todas as escalas da empresa sempre pensam nisso, né? Por que a gente está fazendo isso? Eu acho que nós somos um grupo de pessoas muito questionadores, né? Toda reunião que a gente faz é sempre assim, onde você está querendo chegar? Por que você está fazendo isso? Não, vamos montar um porquê. E eu acho que então o fazer diferente está ligado a isso, independente do como, independente de quem também vai estar ali, mas o porquê. Depois a gente pensa no quem, que eu acho que as pessoas são importantes, em como a gente vai fazer. Então se a gente fizer pensar em Construtec, pensar em fazer diferente, eu acho que a gente une tudo. Você mencionou uma coisa aí, que as pessoas também são importantes, e eu vejo como realidade as pessoas são totalmente importantes. Eu sei que você partilha dessa visão. E aqui dentro a gente tem muito olhando o quem é mais importante que o como. Então a gente olha primeiro para a pessoa para depois definir, ela vai para uma expansão de uma regional, enfim. Olhando para o cenário, trazendo uma comparação aí com tecnologia, eu acredito muito que a tecnologia vem muito do quem, vem muito das pessoas aqui dentro. Então vem muito das pessoas de cada área ali, que aí buscam. E aí, com esse cenário de pandemia, com esse cenário de home office, a gente pode ter perdido um pouco disso, porque nas conversas de corredores era onde mais surgia, tipo assim, nossa, eu tô com uma dor assim assado, você conhece algum sistema, algum software para isso? Porém, pode ter perdido, porque o WhatsApp rola solto aqui, vira e mexe, a gente tem alguém interagindo com a gente, você conhece alguma tecnologia nesse sentido? E isso, por mais que seja comum na nossa realidade, eu vejo que não é comum não só no mercado de construção e incorporação, mas fora também. O pessoal não se questiona. O pessoal não se questiona. Ali, fazendo um papel, tá ótimo para as pessoas. E aí entra também o ponto que você mencionou, que a galera é bem questionadora. Aqui, para fazer uma reunião, eu inicio uma reunião com o cara estaria falando assim, me prenda nessa reunião, faça entender o porquê dessa reunião. Verdade ou mentira, Caio? Verdade. E a gente traz isso porque, cara, se não fizer sentido, não faz sentido eu estar aqui, não faz sentido eu participar, não faz sentido, não tá alinhado com o nosso propósito. O que tem isso de alinhamento com o nosso propósito? E aí a gente traz muito alinhado com o que você disse vem dos sócios, vem da diretoria, vem dos gestores, mas vem de baixo também. Isso tem muito alinhamento. Esses questionamentos faz com que a gente chegue mais longe com tecnologias, muitas vezes, muito boas. Porque simplesmente chegar e falar assim, não, vamos utilizar essa tecnologia. Por que dessa tecnologia? Por que você está propondo isso? Onde você quer chegar com essa tecnologia? Exato. A gente usa muito recurso humano aqui, né? Sim. A gente usa muito recurso humano e muito a capacidade interna, eu acho. Beleza, como que a gente vai automatizar isso? Pô, precisa automatizar tal área ou tal processo. Antes de ir para o mercado procurar uma ferramenta, alguma coisa assim, a gente sempre escuta um grupo de pessoas, seja da inovação, seja de projetos, um cara que já viveu aquilo, sempre ouve as experiências. Eu acho tão... É muito nosso propósito, né? A gente trabalha desse jeito, né? A gente quer primeiro entender quem vai estar junto com a gente para depois a gente trilhar para onde a gente vai. Posso fazer um break aí? Você falou automatizar alguns processos e tudo mais. Olhando aqui internamente no nosso grupo, a gente tem um CSC, né, que é um Centro de Serviços Compartilhados, onde faz toda a parte administrativa, desde controladoria, financeiro. E antes de conhecer e de fazer parte desse grupo, eu não tinha uma visão de automatização tão forte dentro desses processos como a gente tem aqui. A gente tem tecnologias de RPA
sendo utilizadas. Por mais que eu fosse dev, eu desconhecia essas tecnologias. Exatamente. Sim. E é algo que, cara, aqui é tão óbvio. Quem entra assim, fala, nossa, tão óbvio aqui a gente utilizar RPA, e no mercado não necessariamente. E aí a gente está falando de uma tecnologia que veio para resolver algumas dores. E olhando o porquê disso, eu vejo muito com a visão que a gente escuta muito aí. Você escuta em corredores, você escuta isso em live, você escuta isso em N lugares. Por que automatizar? Por que fazer isso? Porque a gente acredita que a gente pode utilizar melhor das pessoas. Ao invés de ela ficar fazendo um trabalho repetitivo, ela vai fazer um trabalho analítico. Ela vai fazer algo mais enriquecedor, tanto para ela quanto para o grupo. É isso que eu falei, às vezes não é nem para a empresa. De falar, vou economizar tempo desse cara para usar ele em outra coisa, sugar ele em outra coisa. Não, é para ele. É o dia a dia dele. A gente está pensando na saúde mental dele, sabe? Então, eu acho... Desculpa te cortar. Vai, manda bala. Vocês dois citaram uma coisa muito legal, que é a questão do RPA, que é muito o quê? O que o RPA faz? É uma tecnologia para a gente automatizar processos. Mas eu acho que o diferencial não é o RPA em si, mas o como, por exemplo, a empresa entende isso. Há uma cultura, há uma disseminação disso, há um incentivo para que todas as áreas tenham uma pessoa ali dentro, tenham um contato, que conheçam a ferramenta e que entreguem projetos utilizando essa ferramenta. Acho que tem muito a ver com como a empresa entrega isso pra gente. Não só usamos RPA ou usamos inteligência artificial, mas tentando ser um pouco mais prático, para quem hoje não está imerso num ambiente questionador, para quem não está imerso num ambiente inovador, mas gostaria de plantar uma sementinha. Eu vejo que vocês são pessoas que plantam muitas sementinhas. Quais dicas vocês dariam para essas pessoas? Eu trago um negócio que é muito difícil de ser utilizado. Pergunte o porquê. Existe uma técnica chamada 5 Whys? Vai parecer que a gente combinou a resposta. Não foi. Mas acredito muito. Por quê? E a pessoa vai falar outro. Por quê? Por quê? E aí nisso você vai conseguir chegar muito longe do que simplesmente a proposta, que as pessoas trazem um quê e não entendem o porquê por trás daquilo. E aí quando você citou aí o como é importante, é muito importante. Mas alinhado com o porquê também que a gente trouxe lá. Por que a gente quer trazer RPA, automatização? Porque fica a dica de leitura aí, começa pelo porquê, Simon Sinek. Exatamente. Então, vem muito alinhado a isso. Eu acredito muito nesse processo do porquê, o como é importante. E aí depois a gente chega no quê? Então, fechando aqui, faça perguntas de porquê. Porquê, e faça o porquê em cima de porquê. Use os 5 Whys. Seja questionador. Cara, e pra tudo, eu acho. Seja questionador, seja curioso. Eu entrei aqui em janeiro. E o Henrique falou quando eu entrei, cara, 3 meses vai parecer 3 anos. E eu tô há 8 meses, parece que eu tô aqui há 5 anos, sabe? Ano de cachorro. É coisa de doido, cara. O Nicolas brinca muito, vai ser picado pelo bichinho Build Vita, se esquece, vai mudar. E eu acho que tem um pouco do ambiente que você se instala, sabe? Se você, é o que eu até brinco, assim, se você é ruim em futebol e joga todo dia com caras bons, você uma hora vai ficar bom, ou vai melhorar o seu nível. Se você tá sempre no meio de pessoas boas, que pensam diferente, que estão ali pra te fazer, você acaba se questionando, você fala assim, peraí, eu acho que eu não sei se eu tô pensando certo, ou deixa eu começar a entender melhor. E aqui tem abertura pra isso. Você não precisa ser questionador de cara, mas você acaba se tornando, sabe? Cada reunião que você participa, cada conversa que você tem com as pessoas, você vê que as pessoas te puxam. É um ambiente onde as pessoas te valorizam a sua opinião e te puxam demais. É algo natural, né? Exato, não é uma coisa... Por isso que a gente falei, parece que a gente combinou, porque é de fato isso. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô aqui hoje? Por que a gente tá falando sobre esse assunto? Se você pensar demais, você fica louco, né? Tanto por quê. Mas eu acho que é nessa linha, cara, de você ser curioso, principalmente ser curioso. Você querer saber de tudo, querer conhecer histórias, querer conhecer pessoas. Acho que esse é o... Se for uma dica, se esse dica vale ouro, então fica a dica. E eu acho legal porque a gente não tem problema em questionar qualquer pessoa aqui. E nós somos engajados a questionar, a trazer sentido aquilo pra gente. Tá, me explica. Traga sentido, traga um propósito pra mim. Você acha que é se permitir
questionar dentro de uma hierarquia é importante também para uma instituição? Totalmente importante. Isso tem que... acredito muito que algumas pessoas não têm esse viés que nós temos, por exemplo, de questionar qualquer pessoa. E aí, olhando para fora, né, saindo somente do grupo Build Vita, eu vejo que no mercado as pessoas veem que está caminhando para o lado errado e deixam de questionar, deixam de falar porque acreditam que o gestor, o diretor não concorda e não acha que deve ser questionado. E talvez ele não demonstre isso, mas é importante. E aí, olhando o papel, né, do diretor, do gestor, fomente esses questionamentos. Você vai ver onde você vai chegar, você vai ser questionado. Sim. Vai estar preparado. Vai gerar, assim, uma corrida para você, cara, peraí, então deixa eu me preparar melhor. E aí você consegue chegar mais longe, você vai ter pessoas questionadoras. Aí, a mesma coisa que eu uso para diversidade, eu vou usar aqui. Diversidade por diversidade não leva a nada. Acredito que a gente tem que ter diversidade, acredito muito na diversidade. Pensamentos diversos, pessoas diversas, mas com objetivo. Então, questionamentos por questionamentos não vão levar a nada. Questionamentos com direcionamento, com objetivo, vão levar a um sentido bom. Uma frase que eu aprendi com o Henrique foi: conhecimento não tem hierarquia. Eu acho que isso é o principal valor que a gente pode levar. Com qualquer pessoa que a gente vai conversar. Vou conversar com o Papa, o presidente. Se você tiver conhecimento, você, claro, tiver abertura, né, para as pessoas te escutarem, eu acho que isso é muito valioso. Principalmente porque as pessoas vão olhar nosso escritório, não tem parede. Não tem... os sócios andam no meio de todo mundo, sabe? Você consegue trocar uma ideia com as pessoas sem problema, sem receio. Você é abraçado na conversa. Então acho que se a gente levar essa frase como valor, é super importante. Bacana. E aí a gente está falando, o tema é tecnologia, e aí a gente está esbarrando aqui em pessoas o tempo todo, né? E aí eu te pergunto, por quê? Porque as pessoas que trazem a tecnologia, as pessoas que as pessoas que criam as tecnologias, as formas melhores, as inovações ou as novidades, né? Aí depende do parâmetro que você utiliza para medir uma inovação e uma novidade, mas são as pessoas que trazem isso. E aí existem N tecnologias aí, você tem que trazer o que faz sentido para o seu mercado, e que esteja alinhado com o seu porquê, que vai trazer um quê que resolva as suas dores, né? As suas dificuldades, enfim. Sem pessoas não existe tecnologia. Justo. É isso aí. Muito bom, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio aí da Semana de Tecnologia aqui no Silicon Valley Web Conference. Estamos disponíveis nas plataformas do Spotify, Anchor FM, iTunes ou qualquer uma que você procurar e você acha. Só digitar lá Vivecast. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado.